Abra a sua Bíblia juntamente comigo no livro da criação, livro de Gênesis. Glória a Deus. Capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32. O versículo vai ser a partir do verso 22. Gênesis 32, versos 22 a seguir. Quantos já acharam o texto, diga amém. E quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluias. Todos encontraram, né? Jacó passa o vale de Jaboque e luta com o anjo. Aleluias. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou os fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a sua juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Não deixarei ir, se tu não me abençoares. Podeis fechar a sua Bíblia. Dê uma salva de palma daquela abençoada que você diz assim: Jesus, essa é para o Senhor, porque o Senhor merece. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estive meditando nesta palavra alguns dias, mais precisamente domingo passado, e eu fiquei observando a vida de Jacó. Todos nós conhecemos Jacó como o filho de Isaac, Rebeca. Conhecemos Jacó pelo o nascimento do seu irmão Esaú, eram gêmeos. E hoje eu quero falar para a igreja acerca dessa necessidade de Jacó. Todos nós sabemos que a história de Jacó, ela vai começar bem mais atrás. A Bíblia vai narrar o nascimento de Jacó, dizendo que quando venceu os dias de dar à luz, Rebeca, ela descobriu que estava gestante de gêmeos. Nesse tempo não era comum, não dava para saber o que se passava com os bebês, não tinham recursos que temos hoje, né? Hoje nós temos muitos recursos e que dá para saber até mesmo se a criança já tem uma deficiência, já tem uma doença.
E é possível até mesmo de tratar antes dessa criança nascer. Tanto que evoluiu a ciência, a tecnologia. E nesse tempo aqui, quando Rebeca vai estar dando à luz ao seu filho, a Bíblia vai dizer que Esaú, ele veio primeiro. Esaú nasce uma criança ruiva, uma criança cheia de pelos, braços cabeludos, pernas, um menino bastante peludo. E a Bíblia também diz que quando Esaú nasce, também Jacó já está ali pegando o seu calcanhar com as mãos. Quando a parteira puxa Esaú, Jacó já está agarrado no calcanhar dele, e nasce também Jacó. Começa a história desses dois irmãos, a história dos dois irmãos. A Bíblia vai dizer que quando eles crescem, começa a pegar um tamanho, eles começam a ter tendências. O Esaú, ele quis mais ficar no campo. Ele gostava de caçar, gostava de ficar para as noites afora caçando. E a Bíblia vai dizer que ele se tornou um especialista na caça. O homem caçava mesmo. A caça não tinha vez, porque ele se tornou especialista. Já Jacó, a sua tendência já foi ser mais do campo ali, ficar mexendo com as ovelhas do pai. Ele era mais daquele tipo caseiro, não gostava de ir para o mato, ficava mais por ali, perto de casa. E com isso, a sua mãe, Rebeca, ela teve uma afeição maior por Jacó, porque Jacó ficava ali, colo de mãe, recebendo os mimos de mamãe. E Esaú, ele ia para os campos, mas Isaac gostava de uma caça, sabe? Isaac já gostava de um bicho do mato. Então ele foi afeiçoando com o seu filho primogênito Esaú. Então ficou assim: Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. É possível isso, irmão? É possível sim. Uma mãe afeiçoar mais por um filho do que por o outro. Isso é normal. O que não é normal é a mãe ou o pai deixar isso transparecer. Aí vai trazer problemas. E trouxe problemas. Os irmãos vão entender que quando estes jovens cresceram, atingiram a sua idade maior, e com o passar dos anos, Isaac já estava envelhecido, os seus olhos já não enxergavam, e ele percebeu que o seu tempo de vida estava terminando
aqui na terra. E era um costume em Israel, o primogênito, ele tinha uma bênção dada pelo pai antes da sua morte. O primogênito, ele tinha o direito de receber esta bênção. Observa que um certo dia, quando Esaú chega do campo cansado e faminto, a Bíblia vai dizer que ele pediu uma comida para o seu irmão Jacó. E o Jacó sabia que ele não era o primogênito. E Jacó agora faz-lhe uma proposta. Olha para você ver. O Jacó já tinha uma tendência de passar a perna nas pessoas, de usar de desonestidade. Jacó disse para o seu irmão: eu te dou um prato de guisado, bem gostoso, saboroso, se você me vender a sua primogenitura. O Esaú não pensou duas vezes, disse: de que me vale essa primogenitura? De que me vale eu nascer primeiro, ou ser o primeiro, ou ser o segundo? Eu vou morrer mesmo. E ele vende a sua primogenitura para Jacó. E os anos passaram, e agora Isaac, ele chama Esaú dentro da sua tenda e tem ali uma conversa de pai para um filho mais velho. E quando ele chama Esaú, a Bíblia vai dizer que Rebeca estava lhe escutando atrás da porta, escutando o que o pai estava dizendo para o filho. Isaac disse: meu filho, vai ao campo e caça uma caça e faz um guisado saboroso e traz para mim, para que nós nos alegremos e eu hei de te abençoar a sua vida. Aí a Rebeca, mais do que depressa, corre e vai contar para Jacó. Jacó corre lá no curral e traz para mim dois carneiros, porque nós vamos preparar um guisado que seu pai mais gosta, e vamos dar para ele, porque ele vai abençoar o teu irmão Esaú. Então você vai tomar o lugar de Esaú e vai receber a bênção no seu lugar. Mas que mulher cabeça dura, hein? Que conselho é esse? E assim o Isaac falou: mãe. O Jacó disse: mãe, eu sou lisinho, meu irmão é todo peludo, cabeludo. O meu pai vai reconhecer, ele não está enxergando, mas ele vai passar a mão, ele vai me palpar e vai perceber que não sou eu, foi meu filho. Você vai pegar pelo do carneiro e vai se cobrir. E o seu pai não vai te reconhecer, e você vai receber a bênção no lugar do seu irmão. O pobre do seu irmão Esaú foi lá para o campo,
preocupado em pegar uma caça especial para trazer para o seu pai, na expectativa de receber a bênção. Aleluia. E Rebeca preparou tudo e cobriu Jacó com o pelo do carneiro. E ele chega e disse: pai. E o velho Isaque pergunta: quem és? És tu, meu filho Esaú? E o Jacó respondendo: sim, meu pai, sou eu, o teu filho Esaú. O velho Isaque ainda vai questionar: mas foi tão rápido, meu filho? Você conseguiu caçar tão rápido? Pai, a Deus enviou para mim a caça, e aqui estou com um prato de guisado que o Senhor pediu. O velho Isaque comeu do prato, bebeu do vinho, e chegou o momento em que ele iria abençoar. E essa bênção, ela era consentida por Deus. Quando o pai abençoava o filho, Deus derramava da sua graça. Não era uma bênção comum não, irmãos. Olha só. E disse-lhe Isaque a seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou e beijou, e então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Aí agora vem a bênção: assim pois te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Ser senhor de seus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoares. Pronto. Abençoou o seu filho. Quando ele acaba de abençoar, a Bíblia vai dizer que momentos depois, quem chega? Esaú, cansado, e prepara o prato de guisado para o papai. E quando ele chega, Isaque fala: meu filho, eu já te abençoei. Não, meu pai, não fui eu cheguei agora. Me dar a tua bênção, meu filho, eu não posso. A bênção era dada uma única vez. O teu irmão pegou a bênção que era para você. Ele me enganou. Aí a Rebeca atrás da porta de novo, escutando. Cuidado, mamãe. Quando ela ouviu Esaú dizer: eu vou matar o meu irmão, eu vou acabar com a sua vida, ele não vai viver. Rebeca sai desesperada e fala: meu filho Jacó, foge, vai para o meio da nossa parentela, vai para a casa do seu tio Labão, vai para lá, porque o teu irmão Esaú procura te matar. Vai, até que ele seja aplacado o teu furor.
E todos conhecem a história. Jacó sai fugitivo, temendo pela sua vida, e ele vai habitar lá na casa do seu tio, por nome de Labão. Lá ele conhece as suas primas, e ele vai então casar, interessa, apaixona pela mais nova Raquel, e ele trata com o seu tio, futuro sogro, o casamento da mais nova, e ele tinha que trabalhar 7 anos de graça. 7 anos ele tinha que trabalhar de graça para poder ter o direito de casar com a sua filha. E assim ele faz, ele trabalha 7 anos. E na hora do casamento era de noite, no breu, no escuro, meu irmão. Ele vai para lua de mel, para a noite de núpcias. E ali, quando amanhece o dia, ele olha para a cara, era a irmã mais velha que estava lá. Era Leia. E ele vai questionar o seu sogro, e seu sogro diz: você não sabe? O nosso costume primeiro tem que casar a mais velha. Se você quiser, é mais 7 anos agora para você casar com a próxima, que é a Raquel. Ele já começou a sofrer as consequências do seu ato. Ele fugiu porque enganou o seu pai, enganou o seu irmão. E agora ele estava sendo enganado também pelo seu tio sogro. E ele trabalha mais 7 anos para ter o direito de casar com a mulher que ele apaixonou, que era mais nova, a Raquel. É por isso que o texto que nós lemos disse que ele levantou naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas. É bom que a gente explique, irmãos, que nesse tempo era comum um homem ter mais de uma esposa. Não é mais comum hoje, já foi proibido por Deus. E Paulo foi enfático quando disse que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Então isso ficou no passado, não serve para nós. Então ele trabalha 14 anos para poder ter direito a 2 esposas, 2 irmãs. E só depois de 14 anos que ele começou a trabalhar para ele poder juntar a sua riqueza. Mas antes, na trajetória que ele estava fugindo, ele orou ao Senhor. E em sonho o Senhor mostrou para ele, desceu e conversou com ele. E disse: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. E Deus dizia para ele: não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Porque Jacó quer dizer usurpador, aquele que rouba, que toma o lugar de outrem. Jacó quer dizer enganador, aquele que traz o engano sobre si. E Deus disse: a partir de agora, tu estás fazendo um voto comigo, tu estás me dizendo que se eu te abençoar, você vai dar o dízimo de tudo, e eu vou te abençoar, mas não como Jacó, mas como Israel. E o Labão agora faz um trato com Jacó, dizendo: Jacó, você vai trabalhar
E o seu salário vai ser, o pagamento vai ser os filhotes que nascerem das cabras, das ovelhas, todos os malhados serão teus. Os branquinhos serão meu. Mas por que ele fez isso? Só estava nascendo branquinhos. Só nascia os branquinhos, quase não nascia malhado. O Labão não era bobo. Mas Deus disse que ia abençoar ele, não disse? O que Deus fez? Deus enviou as ovelhas macho, né? Malhado. E aí começou a nascer malhado. E com isso ele foi enriquecendo naquela terra. Enriqueceu de sobremodo de que um dia ele sentiu a necessidade de voltar para sua terra natal. E agora? O teu irmão procurava lhe matar. Teu irmão jurou-lhe que mataria. E agora ele sai do meio da parentela dele e vai de volta para sua terra natal. O teu pai já não vivia, a tua mãe também já tinha morrido, e ele agora volta. E o texto que nós lemos diz que ele levantou de madrugada, pegou toda a tua família, as 2 mulheres, 2 servas e 11 filhos, e todos os servos e servas, e todos os funcionários, e toda a tua fazenda, e saiu em peregrinação, e botou todo mundo na frente, mas ele ficou só no vale de Jaboque. É aqui que eu quero trazer uma palavra de reflexão para a sua vida. Jacó estava numa situação difícil. A convivência com o sogro já não era saudável. Voltar para a sua terra natal, teu irmão procurava lhe matar. E agora Jacó vai para o vale de Jaboque, e ali o anjo do Senhor lhe aparece. E quando ele estava orando e o anjo do Senhor lhe aparece, queridos, entende esse aqui? E Jacó percebeu que ali era uma presença dos anjos de Deus. Ele agora segura o anjo, porque o anjo queria subir ao céu. Segundo a palavra do anjo, ele não podia ficar ali até o nascer do sol. O anjo precisava retornar para os céus antes que o dia amanhecesse. Mas Jacó necessitava de receber uma bênção de Deus. Ele estava aflito, ele estava atribulado e não sabia o que fazer. Ele agora segura o anjo, e o anjo diz: me solta, me larga, eu preciso subir. Ele diz: eu não vou te largar. E o anjo queria subir, ele agarrou o anjo e segurou o anjo. E o anjo vai querendo
querendo subir, ele não deixava. E nisso a alva já estava indo, o sol estava se aproximando, e o anjo não teve um outro recurso a não ser desembanhar a espada e cravar na coxa de Jacó. Literalmente. Isso não é figura. O anjo cravou a espada na juntura da coxa de Jacó. Eu posso imaginar a dor que foi da espada penetrando na tua carne. Posso imaginar a dor que Jacó sentiu, mas tem uma coisa: ele não soltou o anjo. O anjo lhe feriu, mas ele não soltou e disse: eu só te solto depois que você me abençoar. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te solto. Que exemplo! Que exemplo! Às vezes, para muitas pessoas não entendiam aquilo ali, mas Jacó entendia. Sabe por quê? Porque ele sabia do que ele estava precisando. Ele sabia da necessidade que havia na sua vida de ser abençoado por Deus. Sabe o que mais dói na nossa geração de hoje? É que as pessoas estão morrendo, estão padecendo, mas não se prostram diante de Deus. As pessoas sabem que precisam, sabem que está morrendo, sabem que está indo por caminhos que vai trazer-lhe a morte, mas não se prostra diante de Deus. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Não tem coragem de fazer. Mas o Jacó teve. Atrás era um sogro, um relacionamento doentio. Na frente era o irmão que ele saiu jurando ele de morte, saiu como fugitivo. E o anjo do Senhor agora vai lhe abençoar. O anjo do Senhor vai lhe abençoar. Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E abençoou ali. Aí o anjo subiu, e Jacó saiu do val de Jaboque. Para encerrar, ele coloca os servos, divide o povo e diz: uns vai pelo caminho e outros vai passando por fora. Vai que meu irmão mata todo mundo, aí né, escapa pelo menos a metade, a cabeça do homem. E ele mandou presentes na frente, mandou rebanhos de ovelhas. Se encontrar o meu irmão e perguntar, diga que é presente do seu irmão Jacó. E Esaú vai ao encontro de Jacó. Enquanto o primeiro grupo: és tu, Esaú? Sim, sou eu. E tu quem é? Sou servo do teu irmão Jacó. Eis aí o presente dele. Foi mais adiante, encontrou o segundo grupo, o terceiro grupo, e todos disseram a mesma coisa.
E por último, ele encontra com seu irmão, com seus homens, e vai de encontro ao teu irmão. E o Jacó, antes de mais nada, já lhe oferece para o irmão dele toda a sua fazenda. Na cabeça de Jacó é assim: eu roubei, eu fui abençoado, eu roubei sua bênção, e agora eu quero retribuir para você o que eu roubei. E ele chega e lhe oferece o seu irmão desce do cavalo e dá um abraço apertado nele e diz: meu irmão, tudo que você está vendo aí, esses funcionários, esta fazenda, tudo isso bondosamente o Senhor me deu. Eu não preciso de nenhuma cabeça de ovelha sua, porque o Senhor foi bondoso comigo. E esses aí quem são? São minhas 2 mulheres, minhas 2 servas, os meus 11 filhos, meus servos e servas. E Esaú abraçou, e eles foram embora para o seu lar. E ali ele habitou e pôde viver o resto dos seus dias. Sabe o que a moral dessa história, querido? Que por mais que alguém tenta roubar o que é teu, se você permanecer na presença de Deus, Ele vai te retribuir em dobro. A vingança não pertence a nós, mas a vingança pertence ao Senhor. E que por mais que você tenha enganado alguém, tenha usurpado o que era de alguém, mas o dia que você reconciliar, se humilhar diante de Deus, Deus mudará a sua vida e você também poderá ser um abençoador. Por mais que a história desses 2 irmãos tiveram destinos diferentes, mas no final de tudo, Deus provou a tua fidelidade. Deus mostrou da tua bondade, que vale a pena nós insistirmos pelos nossos objetivos, pagar um alto preço por aquilo que nós acreditamos. Jacó acreditou, ele precisava do perdão de seu irmão, e ele lutou com o anjo, até foi ferido pelo anjo, mas ele foi até o fim, e ele foi abençoado por Deus. Que final feliz! Uma história que tinha tudo para ser uma tragédia, mas Deus foi misericordioso com Esaú e foi bondoso com Jacó, e no final deu tudo certo. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Acredita, irmão, sempre Deus tem uma porta de escape, uma saída para os teus filhos.